E aí, meus queridos, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão de circuitos elétricos, questão de número 19, vestibular da URGS de 2001, que diz o seguinte: no circuito representado na figura abaixo, a intensidade da corrente elétrica através do resistor de 2 ohms é de 2 amperes. O circuito é alimentado por uma fonte de tensão E. Então, o resistor de 2 ohms, tá aqui, passam 2 amperes por ele. A fonte de tensão ele chama de E. Esse E, ele é o mesmo U para essa questão, ele não vai fazer diferença, esse E é de força eletromotriz, tá? Mas para essa questão, como a fonte é ideal, não vai fazer diferença, a gente pode chamar de U, que dá na mesma. Seguindo ali, ele fala, qual o valor da diferença de potencial entre os terminais? Então, justamente a pergunta é, qual o valor do E, né? Ou do U, se tu preferir chamar, tá? Bom, vamos por partes. É uma questão de circuito misto, tá? A gente precisa, para encontrar a DDP lá pela pirâmide do Rui, a gente sabe que é R, no caso R equivalente, já que a gente quer a DDP da fonte, vezes a corrente total do circuito, beleza? E daí, aí assim a gente consegue calcular então a DDP. Como é que eu calculo a resistência equivalente? Vamos primeiro por ela, né? A resistência equivalente, deixa eu dar uma limpada aqui primeiro. A resistência equivalente é o seguinte, ó, estes dois resistores, eles estão em paralelo. Então a gente tem que primeiro resolver o paralelo deles, né? Como é que resolve esse paralelo? Produto pela soma. Então a gente faz o seguinte, a resistência equivalente desses dois é 2 vezes 4, multiplica os valores em cima, 2 mais 4, soma embaixo. Faz a divisão. Então a resistência equivalente vai ser 8 sobre 6, o que dá uma resistência equivalente de 4 terços de ohm. Deixa assim, não divide, né? Vai ficar melhor, deixa assim. Se tu quiser redesenhar o circuito, para ver, né, como que ele está ficando, pode redesenhar. Então vou fazer aqui mais simplificadinho, só para a gente ter uma noção, né, do que a gente acabou de fazer. Tá aqui a minha fonte, ó. Aqui está um dos resistores que eu não mexi, que é 1 terço de ohm. Aqui está o outro resistor que eu também não mexi, que também é 1 terço de ohm. E aqui, ó, nós temos o resistor que eu transformei, que é o resistor equivalente, né, ao 2 e o 4, que dá um resistor de 4 terços de ohm. A nossa fonte, o que a gente não sabe. O que eu faço agora? Bom, agora, observando isso aqui, estão todos, né, em série. E em série é só a gente somar as resistências, né? Então a resistência equivalente total do meu circuito vai ser 1 terço mais 1 terço mais 4 terços. A gente sabe que, como estão todos no mesmo denominador, então fica 3 embaixo, e em cima a gente soma tudo. 1 mais 4, que dá 6. Fazendo essa divisão, resolvendo essa divisão, resistor equivalente, então dá 2 ohms. Já achamos a resistência equivalente para fazer o cálculo. A primeira coisa nós já temos. Então, U, né, é igual a resistência equivalente, e nós já sabemos que é 2. Tá, e a corrente? Falta só achar ela agora para resolver o problema. Bom, a corrente é o seguinte, a gente vai fazer o seguinte raciocínio. Esse resistor de 2 ohms, passa por ele uma corrente de 2 amperes. Lembra que a corrente ela é inversamente proporcional à resistência, de maneira que se a resistência aumentar, a corrente tem que diminuir. E aqui nesse caso, aqui, ó, o que nós estamos observando? Ó? Se tu olhar daqui para cá, ó, tu vai ver que a resistência ela está aumentando 2 vezes. Se a resistência está aumentando 2 vezes, então a corrente que vai passar por esse caminho, ela tem que ser uma corrente que vai ser dividida por 2, né? Que vai cair 2 vezes ou ser dividida 2 vezes, enfim. Ou seja, se a corrente então na resistência de 2 ohms equivale a 2 amperes, na resistência de 4 ohms ela vai valer 1 ampere. De maneira que a corrente total, então, que é a corrente que
chega ali na bifurcação, antes de se separar, né, é uma corrente equivalente à soma desses dois. Então a corrente total equivale a 3 amperes, que é a soma do que passa pelo ramo 1 e do que passa pelo ramo 2 do circuito, né? A soma dessas duas partes do circuito dá uma corrente então de 3 amperes. Agora, só fazer o cálculo, né? 2 vezes 3, 6 volts. Isso nos leva à alternativa D. Então D, essa questão aqui. Não esquece, né? Relação de corrente e resistência inversamente proporcional. Teria outras formas de fazer, mas demoraria muito mais, e a gente sabe que tempo é muito importante em questões de vestibulares. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido até aqui. Questão então 19, URGS 2001. Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.